Olá, queridos pais, bem-vindo ao canal Self Learning e ao curso Educação para os Pais, com o tema O Caminho da Autonomia. Hoje nós vamos abordar um tema que é dúvida de muitos pais, no quesito autonomia. A pergunta de um questionamento dos pais que mais vieram foi: meu filho já pode ficar sozinho em casa? Então nós vamos hoje abordar e tentar responder essa pergunta para os pais. A questão que os pais trouxeram foi a seguinte: nós estamos com dúvidas se precisamos deixar os nossos filhos acompanhados em nossa ausência, tanto durante o dia como à noite, mesmo eles estando em vias de completar 7 anos de idade. Ou eles já deveriam se virar sozinhos? Eles estão divididos entre o medo de que algo lhes aconteça e o desejo também de dar-lhes mais autonomia. Então, foi escutado também a criança, A gente viu a questão dos pais e agora a gente ouviu o coração da criança. A criança coloca assim: eu tenho 7 anos de idade e uma irmã de 8 anos. Eu tenho muito medo de ficar sozinha em casa, porque quando meus pais saem, a casa fica muito estranha. Tem muitos barulhos e eu acho que esses barulhos são os bichos papão. E pode entrar também pessoas estranhas aqui. Eu tenho muito medo do mendigo que anda lá fora. A minha irmã não tem medo, não. Ela fica brincando e eu fico aqui imaginando e escutando coisas horríveis. Minha irmã é mais nova e parece uma menina grande já. E eu fico com muita vergonha de contar isso porque eu pareço um bebezão. Então, nós ouvimos agora a questão dos pais e nós demos uma escuta para a criança. Então, a partir disso, a gente vai fazer uma compreensão psicológica e pedagógica da questão, tanto dos pais quanto das crianças. Assim, aceitar ficar sozinho em casa, significa que a criança, que os filhos já são autônomos. Eles já têm uma confiança em si mesmos e são capazes de lidar e suportar até os imprevistos enquanto os adultos estão ausentes. Se a criança for autônoma, é porque a presença tranquilizante dos pais já paira sobre a casa, mesmo quando eles estão ausentes. Porque as suas referências habituais ajudam as crianças a suportar a solidão momentânea, Então ela sabe que a casa é protegida, que ela tem vizinhos disponíveis, ela sabe que ela tem a comunicação fácil com os pais, Então isso dá uma segurança para a criança. A criança, ela gosta, Ela gosta de ter a oportunidade de ficar sozinha, algumas vezes, e no seu ritmo, sem estar recebendo ordens, dos adultos. Então, se a criança pede para ficar só e parece razoável, os pais podem tentar essa experiência. Agora, se ao contrário, eles acham que o filho é muito, muito arteiro, ainda muito avoado com algumas coisas, ou ainda jovem demais, pequeno demais, eles podem expressar esses medos, e deixar essa iniciativa para mais tarde. Então, assim, crianças, por exemplo, com temperamento muito calmo, aqui é muito importante também, como a gente falou no vídeo anterior, de os pais saberem ler os seus filhos, Então, assim, se a criança é muito calma, então ela vai ter mais medo da solidão, porque ela é mais entregue a si mesma, E ela pode ser invadida pela imaginação, como o medo de escuro, o medo do ladrão, ela pode ficar angustiada, Entre outros temores. Aí ela está mostrando o que com isso? Ela está demonstrando a vulnerabilidade dela, E também a dependência dos adultos para se sentir segura. A criança pode reviver, por exemplo, situações passadas mal sucedidas de ficar sozinha. Por exemplo, um desmame que foi difícil, ser deixada sozinha precocemente por muito tempo, retirada de chupeta, do paninho, enfim. Ou entradas prematuras também na escola. Ou ter ficado com pessoas estranhas, por um período assim longo demais também. O pior, vamos supor assim, a situação, também que os pais têm que saber ler os seus filhos, é saber que às vezes tem crianças que não sabem dizer não para os pais. Eles dizem sim porque eles querem agradá-los, E aceitam então ficar sozinha sem ainda dar conta disso. Essa criança terá mais dificuldade também para pedir ajuda, porque ela tem medo, de perturbar os outros, enfim, de deixar os adultos preocupados, irritados, enfim. Então, nessa situação, os pais devem privilegiar a segurança da criança. Os pais não podem exigir que crianças ainda psicologicamente frágeis fiquem sozinhas durante o dia ou durante a noite. Se a criança pede para ficar só,
e parece razoável, os pais podem tentar essa experiência. Agora, se pelo contrário, se eles acham que o filho, né, ainda não está muito maduro para essa questão, então os pais podem esperar um pouquinho. Agora sim, então a gente trouxe essas questões, agora eu vou dar algumas dicas bem específicas para os pais em relação à questão das crianças ficarem sozinhas, né? Por exemplo, começa sempre durante o dia, nunca durante a noite, né? Então, durante o dia começa com breves saídas para dar início à autonomia às crianças, né? E isso pode acontecer a partir de 5 anos de idade, os pais podem começar a fazer essas breves saídas. Não se esqueça de deixar um ambiente bastante seguro, né? Quando tem irmão mais velho também é mais fácil. Quando as crianças mais velhas, elas recusam o papel de cuidar dos menores, é porque elas não se sentem capazes ou elas temem brigas que poderiam acabar mal. Então, nessa situação, quando os filhos mais velhos colocarem que não quer cuidar dos menores, o pai tem que levar os menores juntos, né? Deixar também orientações para casa, em relação à casa, como não abrir porta para ninguém, né? Não mexer em lugares perigosos. Então o pai tem que deixar a casa muito segura para essas breves saídas. Caso a criança já esteja maior, para quer ter uma experiência de sair à noite, né? Então tem que informar aonde os pais vão, deixar os telefones, né? Pode deixar chamadas ao vivo do celular, pode ir conversando, né? Os pais podem ir monitorando, ensinar a criança a chamar os pais também, né? Para que os pais possam ver e também que a criança possa ver. Então é muito importante também que os pais dizem o horário que vão voltar e que ele cumpra isso com a criança, porque qualquer atraso ali, qualquer quebra nesse contrato de horários, a criança pode entrar numa angústia, né? No sofrimento. Também assim, não forçar, o que não deve ser feito agora, né? Em primeiro lugar, não force seu filho a ficar sozinho, para que ele agrade você, para mostrar que ele já é grande, que ele já dá conta das coisas, né? Então, não faça nenhuma pressão psicológica, nem chantagens de nenhum tipo, nem afetivas, né? Nem com outros materiais. Vamos supor, se a criança chega aos 10 ou 12 anos de idade, né? E ela ainda se recusa a ficar sozinha, é porque ainda ela não sabe lidar com essas questões, talvez não da solidão, mas de imprevistos, né? Essa criança ela pode estar sendo invadida por muitas angústias ainda, por muito do seu imaginário, né? E ao contrário, né, não deixe também se influenciar por uma criança que seja muito independente, ali os 6, 7 anos, né, de idade, porque também ela pode, né, cometer algumas bobagens. Então, não também, como eu falei, né, sempre estar cumprindo os horários estabelecidos de saída e de chegada. O importante aqui é observar e saber ler o comportamento dos filhos, né? Por exemplo, deu saídas breves ou saídas mais longas, então assim, ao chegar em casa, procure prestar bastante atenção no comportamento da criança, de como ela está e como ela reage com a chegada, o que ela fala, enfim, né? Se ela não brincou, por exemplo, se ela ficou esperando perto da porta quietinha, né? Ou se ela chorou muito, certamente essa criança está em sofrimento psíquico. E durante um tempo, então é bom evitar essas ausências longas, né? E aqui fica indicado, então, os pais começarem a trabalhar essas ausências dentro da própria casa, né? Então, deixar a criança num cômodo e os pais ficarem em outro, né? E de vez em quando aparecer, dizer que está tudo bem. Então, ir prolongando essas ausências dentro da própria casa mesmo, para depois, então, os pais darem saídas externas. Lembrando que a separação dos pais ela deve ser feita sempre aos poucos, né? E com bastante tranquilidade para ambos, porque os pais também podem entrar numa ansiedade. E também é importante sempre elogiar os filhos quando eles vão dando conta, porque ao mesmo tempo que eu falei no outro vídeo que os filhos que eles têm a ansiedade, a ambição deles é serem adultos e é uma conquista, eles gostam da autonomia, ao mesmo tempo eles podem ter muito medo, como a gente viu, de qualquer autonomia que a criança vai fazer, que são coisas novas, diferentes, que a gente vai falar nos outros vídeos, todas as outras aulas ainda, mas aqui é um conflito, né? Porque ao mesmo tempo que ela quer autonomia, ela pode ter muito medo, como essa experiência, por exemplo, de ficar sozinha em casa. Ao mesmo tempo que ela quer ter essa experiência, né? Vai ser uma conquista para ela, mas também
ela pode ter muito medos, né? Que aí a gente tem que ir aprofundando esses medos e vendo o que realmente acontece, tá? E sempre, como eu já falei no outro vídeo, prestando atenção, então, lendo os comportamentos do filho para poder também dar respostas adequadas, né, a esse comportamento. Hoje nós respondemos então essa questão e ficamos então para o próximo, né, para a próxima aula a gente responder então uma outra questão dos pais. Muito obrigada e até o próximo.